Então, continuamos com os nossos estudos no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos ler nos capítulos 36 e 37. Nós vamos começar no capítulo 36, no versículo 16. E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. Versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, vamos prestar atenção agora. Você não estava prestando atenção antes? Vamos prestar atenção nos versículos, a partir do versículo 25. E vamos notar aqui as 8 características ou marcas de pessoas verdadeiramente salvas, restauradas e em comunhão com Deus. É muito interessante. Então, versículo 25. Então, espalharei água pura sobre vós, e purificareis, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Versículo 37. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que eu faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado,
Como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vosso espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. E pode ler os outros versículos de casa. Então, nós temos pensado nestas últimas noites sobre a casa de Israel, de Judá, cativos, em cativeiro lá na Babilônia, durante 70 anos. Por quê? Porque eles escolheram aquele caminho. Deus tinha avisado que se eles seguissem os ídolos, o caminho errado de desvio, de desobediência, eles acabariam lá no cativeiro. E aconteceu bem assim. E nós lemos aqui, nestes primeiros versículos que nós lemos hoje, um resumo desta história trágica, mais uma vez. Então, será que havia um caminho de volta para o povo? Se Deus tivesse deixado o seu povo lá na Babilônia permanentemente, teria sido justo. Se ele tivesse resolvido mandar um castigo maior sobre eles, também teria sido justo. Mas nós temos aqui que Deus, por causa do seu santo nome, ele resolveu restaurar
o seu povo, não por qualquer merecimento deles, não por qualquer coisa que eles tinham feito para merecer dias melhores, mas simplesmente pela sua graça, pelo seu santo nome, Deus estava disposto a abrir um caminho de volta. Você diz, é muito parecido com a gente. Pois é, muito parecido. Só que a nossa situação era pior ainda. Mas, da mesma forma, Deus, na sua graça, independente de qualquer merecimento nosso, Deus abriu um caminho para nós, para a sua presença. Então, como nós temos tentado destacar, e devemos ter bastante cuidado com isto, no contexto, o assunto é o povo do Antigo Testamento, a casa de Judá, mas é muito difícil separar o nosso caso. E tem tantos paralelos que é quase a mesma coisa, então nós podemos e devemos aproveitar as mesmas lições e os mesmos princípios que nós encontramos aqui. Então, o povo lá na Babilônia, na idolatria, longe de Deus. Como é que Deus vai levar aquele povo de volta? Não pode ser de qualquer jeito. Ele não pode levar o povo de volta para Jerusalém para continuar na idolatria, por exemplo. Ele não podia dizer para o povo, tá? Vocês levam os ídolos da Babilônia lá para Jerusalém e continuem igual lá na sua terra, como se nunca tivesse acontecido qualquer desvio. Não. Se tem um caminho de volta, se aquele povo vai voltar a estar em comunhão com Deus, então deveriam seguir o caminho que Deus indica para ele. E nós temos aqui 8 passos, 8 características deste caminho para eles. E nós vamos descobrir que nós já passamos pelo mesmo caminho em muitos sentidos. Então vamos começar. Qual é o primeiro passo para qualquer pessoa ser útil para Deus? Qual é o primeiro passo para qualquer pessoa, e os amigos não salvos que estão aqui hoje devem prestar atenção? Muito interessante o que nós lemos no versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Então, meus amigos, meus amados irmãos, um princípio divino eterno. O primeiro passo para qualquer pessoa poder estar em comunhão com Deus, o primeiro passo é a purificação. Nós apreciamos esta verdade, valorizamos muito. Mas, meus amigos, quem sabe, nas nossas conversas com outras pessoas, nós deveríamos destacar mais este assunto, porque é o primeiro
primeiro passo. Sem a purificação dos pecados, sem a remoção da imundícia do nosso pecado, o pecador não pode agradar a Deus. E nós ouvimos de cultos de louvor. Mas espera um pouquinho. Nunca tratou do problema da sua imundícia. Mas pessoas acham, não, mas dá para louvar a Deus sem tratar do problema do pecado. O pecado não é nada. E nós podemos servir a Deus. Ouvi falar estes dias de uma pessoa que vai trabalhar como missionária na selva amazônica, só que não foi convertida ainda. Estranho. Pode fazer qualquer coisa, pode servir a Deus, pode louvar a Deus, sem ter o problema do seu pecado resolvido. Meus amados irmãos, nós sabemos que isso é impossível. Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a manter este princípio firme nas nossas mentes, nos nossos corações, porque é o primeiro passo. Tem um assunto que deveria nos preocupar. Muitas pessoas, através dos anos, vocês sabem melhor do que eu, mas muitas pessoas, através dos anos, se disseram salvas. E hoje não estão mais no nosso meio. Por quê? Bom, tem vários motivos. Mas eu fico pensando, será que é possível que um dos problemas seja esse? Pessoas queriam fazer parte de uma igreja? Queriam estar entre o povo de Deus? Queriam servir a Deus? Mas não tiveram a coragem de encarar o problema do seu pecado. E daí, uma confissão, uma profissão, se diz crente. Está indo bem, não dura. Por quê? Não tem raiz. E o problema nunca foi resolvido. Uma construção sem alicerce. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. Por isso, nós precisamos falar sobre estes assuntos. Nós não devemos dar a impressão para qualquer pessoa, não, você chega nas nossas reuniões e continua firme e daqui a pouco vai ser batizado e nunca devemos apresentar um caminho fácil, sem arrependimento. Sabe que é uma coisa que o Seu Henrique tem falado muito esses dias, e eu tenho pensado. Ele diz que muitas pessoas frequentam as reuniões, muitas pessoas concordam até um certo ponto, até descobrir, mas isso vai mudar a minha vida. Então é bom para vocês, mas eu também estou bem. Né? Então nós poderíamos apresentar um caminho fácil. Vem para as nossas reuniões. Vem para a nossa igreja. Não precisa se preocupar com o pecado. Não precisa mudar a vida. Está tudo bem. Segue assim. Teríamos centenas
de pessoas se convertendo. Mas, meus amados irmãos, vocês valorizam este fato. Que Deus nos ajude a valorizar cada vez mais. Nós precisamos, nos dias de hoje, de realidade. Não queremos enganar pessoas. Não queremos falsidade. Nós queremos conversões genuínas. E para ver isso, nós devemos colocar em ordem, com clareza, com convicção, os passos. E o primeiro é a purificação do pecado. Mas, vamos mais adiante. Versículo 2. Vos darei um coração novo. Então, a pessoa purificada do seu pecado, da imundícia, nasce de novo. Podemos dizer, recebe um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, antes da salvação, a pessoa orgulhosa, talvez, cheio de si, meus direitos, sabe? Como o mundo fala. Mas aquela pessoa se salva. E? Que mudança! Se foi orgulho, não fala mais dos seus direitos. Submisso. Quer se submeter à autoridade da palavra de Deus. Que mudança! O que houve? Um coração novo. Então, meus amados irmãos, e um bom sinal quando isso acontece. E nós podemos identificar, olha, a pessoa se diz, se confessa salva. Mas dá para ver. Mesmo se a pessoa não falasse nada, olha só, um coração novo, um espírito de submissão, um espírito de humildade, um espírito de amor. Uma característica de uma pessoa genuinamente convertida. Tem mais, versículo 3. Porei dentro de vós o meu espírito. Então, o que acontece quando a pessoa deposita a sua confiança em Cristo? Todos sabem. Mas vamos fixar estes princípios tão importantes nas nossas mentes. O que acontece? O Espírito Santo vem para habitar na pessoa. Deus coloca naquela pessoa o seu próprio Espírito. Meus irmãos, eu tenho pensado que, para mim, este assunto talvez seja mais uma teoria do que uma realidade. Deixa eu explicar. Eu sei que é assim, mas será que eu vivo a minha vida todos os dias sabendo, pensando, agindo de acordo com esta verdade? O meu corpo é um templo do Espírito Santo.
verdade habita em nós. Será que realmente valorizamos isto? Será que realmente nós vivemos as nossas vidas à luz desta verdade? Deus coloca na pessoa, no corpo, o seu próprio Espírito. E assim, palavras que saem estão de acordo com o que está dentro. Ações, o que nós fazemos, o que nós pensamos, as nossas atitudes, tudo de acordo controlado pelo Espírito que habita em nós. É assim na sua vida? Deveria ser. Porém, dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para andar nos seus estatutos. Mas o tempo vai fugindo. Versículo 28. Nós temos a quarta característica de 8. Versículo 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Uma aliança entre Deus e o seu povo. Sim, houve aquela aliança lá no início, tantos anos atrás, antes do desvio. No Antigo Testamento, aqui temos uma renovação da aliança, do concerto entre Deus e o seu povo. Habitareis na terra, vós me sereis por povo, e vos serei por Deus. Que maravilha! Deus se interessa tanto do povo aqui na terra, que ele faz uma aliança. Vocês, meu povo. Eu, seu Deus. E assim, meus amados irmãos, o que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer? Nós somos o povo de Deus. Deus olha do céu para 7 bilhões de pessoas. Já pensou? E tem um pequeno grupo de pessoas em Cachoeirinha. Ali está o meu povo. Que coisa! Entre milhões e bilhões de pessoas na face da terra, Deus pode olhar para crentes aqui, neste município, e para Ele, meu amado irmão, você é uma pessoa especial. Uma pessoa escolhida por Ele antes da fundação do mundo. E você é bem parecido como uma pedra preciosíssima, diamante, brilhando aqui. Por quê? Entre os milhões, você é dele.
Que coisa! Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude a apreciar novamente estas verdades maravilhosas. Nós que não éramos povo, nós que éramos inimigos, indignos, imundos, destituídos de qualquer direito a qualquer bênção. Mas Deus olha para você. Aquela senhora pertence a mim. Foi comprada pelo sangue do meu filho. E nós olhamos para as multidões ao nosso redor. Encaramos oposição, enfrentamos dificuldades e situações difíceis. Olhamos para onde? Quem está lá? Quem está lá sobre o trono do universo? Quem é? Meu Deus. Meus amados irmãos, nós podemos nos dirigir a Ele. Podemos chamar Ele de Deus. Podemos fazer melhor ainda. Meu Pai. Já pensou? Que uma criatura aqui na terra, com toda a sua fraqueza, com todas as dificuldades, pode levantar a sua voz 24 horas por dia para Deus. E pode se dirigir a Ele. Abba, Pai. Sim. Isso que nós temos aqui. Vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Mas, versículo 29, temos a quinta característica. Vos livrarei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo, multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Abundância, bênção. O que eles precisavam, Ele daria. Vamos passar mais adiante. Versículo 31. Temos a sexta característica. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis, olha só, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. O que acontece, meus amados irmãos, quando uma pessoa salva, purificada, em quem habita o Espírito Santo, que vive em comunhão com Deus, qual é a sua atitude para com o pecado? Nós podemos ver aqui que existe uma sensibilidade. Tem um coração sensível. Por quê? Conhecem a natureza. Mas este mal, pecado, é algo que o meu Deus odeia. Este mal é algo que me afasta do meu Deus. Este pecado, esta contaminação, interrompe comunhão com Deus. Então, quando aparece já de longe, fujo. Não quero chegar perto. E tem um espírito sensível, não querendo chegar por perto, não querendo ser contaminado por qualquer coisa que o meu Pai odeia. Nós somos assim?
nós éramos assim. Porque com o passar do tempo, a tendência é que a sensibilidade diminui. E o problema é que o mundo ao nosso redor não tem sensibilidade. Pecado e pecado, e que nós gostamos. Quanto mais pecado, melhor. Bom, nós não vamos falar assim. Mas se o padrão do mundo diminui, a tendência é que nós aceitamos mais um pouco o que o mundo aceita. E assim, 50 anos atrás, não se falava publicamente, nem em particular sobre determinados assuntos. Agora, é o normal. O que houve? O pecado não é tão feio. Usa outra linguagem e todo mundo fala e a gente está no mundo moderno, então falamos também. Oh, meus amados irmãos, nós precisamos deste espírito sensível, uma consciência sensível. Não queremos que qualquer coisa contamine a nossa alma para estragar, interromper a nossa comunhão com Deus. Mas o tempo está fugindo. Vamos para o versículo 37, onde nós temos a sétima característica. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel. Que mudança! Agora tem comunhão com Deus. Quando o povo estava adorando aos ídolos, será que estavam em comunhão com Deus, pedindo a bênção dele sobre as suas vidas? Não! Estavam pedindo aos ídolos. Estavam se dirigindo aos ídolos. Mas agora, a casa de Israel me pedirá. Oh, meus amados irmãos, temos um assunto agora que poderia nos ocupar por muitas horas. Nós podemos chegar na presença do nosso Deus a fim de louvar, a fim de agradecer e a fim de pedir. E todos sabem que não adianta pedir algo de alguém que não tem recurso para suprir o que está pedindo. Não adianta. Mas o que nós vamos dizer? Nós podemos chegar na presença de Deus sabendo que Ele é o Deus do impossível. Não falta recurso. Bom, nós não vamos fazer como o mundo faz. Quero um carro zero, Senhor. Quero um emprego melhor. Não é isso que nós pedimos. Mas, meus amados irmãos, há tantas necessidades, tantas bênçãos que nós precisamos e podemos e devemos, na condição de filho, pedir ao nosso Pai. A sétima característica.
versículo 38, a oitava. Como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, note bem, assim as cidades desertas se encherão de famílias. Que isso? Assim as cidades desertas, vazias, abandonadas, onde não tinha ninguém, se encherão de famílias. Sim. O povo ia sair da Babilônia, lá de volta para Jerusalém, para as aldeias, para as cidades, e aquelas cidades abandonadas, desertas, se encheriam de famílias. Então, meus irmãos, seria bom se existisse a necessidade de construir um salão maior em Cachoeirinha. Ué? Não, mas não precisamos, infelizmente. Eu recebi um e-mail ontem do Samuel, lá da Venezuela. Ele fez uma série de pregações, agora terminou semana passada, numa região remota, lá nas montanhas, uma série de 5 semanas. E ele disse que 2 casais, tá? Um senhor e sua esposa, outro senhor e sua esposa, 2 casais se confessaram salvos. Quando foi a última vez que isso aconteceu no Rio Grande do Sul? Você diz, mas lá é muito mais fácil. Povo mais receptivo. Talvez. Mas será que há em nossos corações um desejo de ver dias melhores, dias de progresso, dias de crescimento espiritual, numericamente? Seria bom se tivesse a notícia: vamos ter que derrubar o salão aqui no centro e procurar um terreno maior para construir um salão maior, porque não cabe mais as pessoas que estão assistindo às reuniões. Você diz, não, mas estamos contentes como está. Pois é. Então, continua assim mesmo. Mas que Deus coloque em nossos corações o desejo de ver dias de reavivamento no nosso meio. Por quê? Já é o assunto do capítulo 37. Então vamos lá, só 10 minutinhos. Capítulo 37, Deus levou Ezequiel para um vale, tá? E o vale estava cheio de ossos. Ossos numerosos e estavam sequíssimos. E Ezequiel olha. O que acha Ezequiel? Bom, o Senhor fez uma pergunta para ele: Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos?
poderão viver estes ossos? E você diz, olha, meio difícil. Um vale cheio de ossos sequíssimos. Quem é que vai trazer vida? Como? De qual forma? Quanto tempo vai levar? É muito difícil. E eu gosto muito desta resposta que ele deu no fim do versículo 3. Eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. O que nós temos aqui, meus irmãos? O homem que olha para uma necessidade que vai além da sua compreensão. Uma necessidade que o homem não tem recurso próprio nem para começar. Uma situação impossível. Mas ele levanta a sua voz e diz, Senhor, Jeová, se é possível, é contigo. Que isso? Dependência total de Deus. Ezequiel, eu não posso, disse ele. Mas, Senhor, tu o sabes. Se tem resposta, se tem solução, se tem saída, se tem vida para estes ossos, então vai além dos nossos recursos. Precisamos de ajuda divina. Uma conclusão certa para quem quer dias de reavivamento. Né? Vocês têm notado o número diminui. Precisamos de coral. Diminui mais ainda time de futebol. E vamos fazer de tudo para atrair os jovens. E vamos... E não dá certo. Não dá certo e nunca dará certo. Meus amados irmãos, querendo ver progresso, querendo ver crescimento, querendo ver pessoas salvas e os números aumentando, nós precisamos de Deus. Será que realmente nós compreendemos isto? Nós precisamos de Deus. E se Deus não operar no nosso meio, não adianta tentar outra coisa. E daí, quem sabe alguém já está dizendo, então não tem nada a ver com a gente, então é com Deus. Não. A nossa parte, meus amados irmãos, é muito importante. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. E todos sabem da história de muitos anos em vários lugares do mundo. Quando houve dias de reavivamento, quando Deus abriu a sua mão e deixou cair chuvas de bênção em determinadas regiões por um determinado tempo, tem acontecido. E Deus trabalha dessa forma. Começou como?
começou com 1, 2, 3, 4 irmãos e irmãs em oração. Para quê? Demonstrando sem reservas a sua total necessidade e dependência de Deus. E parece que Deus viu a atitude daquelas pessoas, dependentes, clamando a Ele por bênção, por reavivamento. E Deus, na sua imensa graça, em resposta àquelas orações, abriu a sua mão em bênção. E você diz, mas faz anos que estamos fazendo isso. Estamos mesmo? Não sei. Que Deus nos ajude a pensar melhor. Mas, tinha mais. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, o que nós precisamos? Precisamos de dependência de Deus. Precisamos da palavra de Deus, pura, sem mistura. A pura verdade eterna, palavra do Deus vivo e verdadeiro. Que honra que nós temos de anunciar a palavra. Que Deus nos ajude a fazer isso. Dependência de Deus, a palavra de Deus. E, no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Tá? Dependência de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Oh, meus irmãos, nós precisamos de movimentações, operações do Espírito de Deus no nosso meio. Aquele Espírito poderoso que convence, que conduz pessoas ao arrependimento. O Espírito de Deus. Será que nós deixamos o devido lugar para o Espírito operar nas nossas vidas? Há lugar para o Espírito Santo de Deus operar e controlar as nossas reuniões, sempre. Aqueles que sobem na plataforma ficam sempre dirigidos pelo Espírito Santo em tudo que dizem. O padrão é altíssimo. Mas querendo ver dias de reavivamento, nós precisamos de operações do Espírito. O resultado, dependência de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Então, versículo 10, o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército grande e extremo. Meus amados irmãos, nós olhamos para a Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Porto Alegre e Viamão. O que é? Um vale de ossos sequíssimos. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos dirigir a Deus em total dependência. Nós vamos fazer um esforço para espalhar a palavra. Nós vamos deixar
Espírito e verificar que não há nada para impedir as operações do Espírito. E de repente, daqui a pouco, haja um exército enorme de crentes na região metropolitana de Porto Alegre. Acredita? É possível. Se Deus, na sua graça, movesse, dando vida aos ossos sequíssimos. Que assim seja.